Olá, turma do sexto ano A e B. Aqui é a professora Lia, professora de vocês de língua portuguesa, texto e gramática. Vamos lá, turma. Vamos para mais um conteúdo dessa semana do mês de junho, ok? O conteúdo de gramática. Aula anterior, certo? Semana passada nós vimos sobre os tipos de linguagem. Vocês lembram? Sentidos de linguagem, formas de linguagem. Que esses sentidos de linguagem são divididos em dois tipos, tá? Em dois grupos. Lembram? Sentido conotativo e sentido denotativo. Não é isso? Relembrando, vamos lá, vamos recapitular a aula passada. Sentido denotativo, ele é assimilado ao sentido do dicionário, certo? Quer dizer que é o sentido real, é o sentido realmente visto, né, de forma apropriada, de acordo com o contexto, ok? Então, é o sentido denotativo, é o sentido real das palavras, das expressões, dos termos em destaque, em frase, em textos, trabalhados por vocês, tá certo? Então, é o sentido denotativo, é o sentido real das palavras, dos termos oracionais. Já o sentido conotativo, professora, vocês lembram qual é? É o sentido figurado, é o sentido passado nos poemas, nas poesias, são as sensações, as emoções passadas pelos poetas, né? É o sentido figurativo, que depende da colocação desses termos, da expressão, do contexto, ok? Então, vai depender muito a representação, a aplicação desse termo a partir da interpretação textual do leitor a partir dessa figura de linguagem, tá certo? Dentro disso, do sentido denotativo e do sentido conotativo, nós vamos ver as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, gente, é o que nós vamos aprender logo mais no segundo slide. Qual é o conceito, que são as figuras de linguagem dentro do sentido denotativo e dentro do sentido conotativo. Já adiantando, as figuras de linguagem, elas são trabalhadas no sentido conotativo, ou seja, elas auxiliam na expressividade da comunicação, da interação das palavras, da colocação do sentido dessas palavras, desses termos, tá ok? Então, ela dá essa amplitude, ela amplia o sentido das palavras e das expressões vividas pelos autores através dos seus textos literários, ok? Então, vamos lá, gente, vamos para o conceito, a parte conceitual, vamos para a teoria. O que são as figuras de linguagem? Que sentido as figuras de linguagem aparecem? No sentido conotativo, como eu já havia dito há pouco tempo atrás. Elas vão estar no sentido conotativo, que é um sentido figurativo, dependendo da contextualização dos termos abordados em cada expressão, em cada comunicação. Então, vamos lá, vamos saber o que é a figura de linguagem, o conceito. Figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem, certo? Figuras de linguagem são recursos usados para realçar a mensagem, dar ênfase ao que se quer expressar. Como assim dar essa ênfase? O que é essa ênfase? Essa ênfase, né? Que é essa emoção a mais, que é essa expressão a mais dentro desse contexto, dessa mensagem, dessa expressão, dentro de uma literatura, de um texto, de uma frase, de uma oração. Então, as figuras de linguagem são recursos da nossa língua portuguesa, tá? Elas criam novos significados para as expressões, para as mensagens, para a comunicação. E elas vão estar no sentido, como vocês já viram na aula anterior, que nós também já percebemos, no sentido conotativo, tá certo? O sentido conotativo, que é o sentido figurativo. Vocês lembram que o sentido literal é o sentido denotativo, é o sentido real das expressões? Pronto. Ao invés disso, as figuras de linguagem vão estar no sentido conotativo, que é nesse sentido dessa ampliação contextual, dessas expressões diferenciadas, vividas por cada autor, tá bom? Então, as figuras de linguagem, gente, ela é justamente essa questão dessa realçar, ampliar, dar mais expressividade nas emoções e nas expressões colocadas em cada texto, nos poemas, nas poesias, nos textos literários, tá certo? Então, para que essas figuras de linguagem aconteçam, elas são subdivididas, elas são classificadas,
ok? Nós vamos ver agora um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem. Vamos lá? Definição. Vamos para a parte mais de definir ainda essas figuras para ficar totalmente bem abordado essa parte conceitual, para depois a gente ir para a parte classificativa, né? Da classificação dessas figuras. Então, vamos lá. As figuras de linguagem são certos recursos não convencionais. O convencional é o quê? A língua padrão, tá? É a língua padrão, é a língua normativa. De acordo com a gramática, de acordo com o dicionário, é a linguagem convencional. Já quando eu vou para a linguagem conotativa, que está situada as figuras de linguagem, é daí que vai começar o quê? Essa expressão, essa linguagem mais diferenciada, essa linguagem mais rica, com recursos linguísticos diferentes, ok? Em que o falante ou o escritor cria para dar maior, olha só o que eu tinha acabado de falar, né? Para dar maior expressividade à sua mensagem. Segundo Mauro Freire, que é um escritor muito conhecido, tá, na literatura, a importância em reconhecer as figuras de linguagem está no fato de que tal conhecimento, além de auxiliar a compreender melhor os textos literários, então as figuras de linguagem, ela vem com essa função linguística, ok? Ela auxilia para que nós, leitores, possamos compreender essas falas, né, essas emoções, essas expressões, essas palavras de muitas vezes de um teor mais difícil, né, uma linguagem que muitas das vezes nós temos que pesquisar de alguma forma o seu significado, a sua expressão. Então, as figuras, elas nos auxiliam, elas nos ajudam a ter um entendimento mais amplo dessas expressões mais profundas nos textos literários, tá? Deixam-nos mais sensíveis à beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras e dos textos. Exatamente. Muitas das vezes nós lemos um texto para que a gente possa entender a significação das expressões, das palavras entrelaçadas nos textos entre si, não é isso? Então, essa simbologia desse significado dessas palavras vai depender muito da questão das palavras do texto, tá? Da expressão do texto, ok? Então, vamos lá. Vamos para frente. Figuras de linguagem. Vamos lá. Vamos entender agora essa parte em que essas figuras, onde que elas vão surgir, onde que elas vão aparecer, em que momento do texto, em que momento da oração, tá certo? As figuras de linguagem são recursos de estilo em que predomina o sentido conotativo das palavras, ou seja, o sentido figurativo, né? Não é o sentido real, depende do contexto, da interpretação de cada receptor, tá? Que está dando essa mensagem para aquele que está recebendo essa mensagem nos textos. Elas conferem à linguagem efeitos de expressividade, de emotividade, de beleza. Então, essas são as características principais das nossas figuras de linguagem. Elas expressam as emoções de forma mais profunda, onde passa sentimentos, emoções, ok? O estudo das figuras de linguagem faz parte de um ramo dos estudos linguísticos chamados estilísticas, exatamente. Esse recurso estilístico é justamente quando trabalha essa estrutura da beleza entre si, da beleza entre a mensagem com as palavras, com o sentido das emoções vividas em cada mensagem, lida pelo leitor, tá certo? Como as figuras de linguagem são mais ligadas a emoções, a emoção, são próprias de textos com caráter literário, publicitário e humorístico, devendo ser usado com bastante economia e bom senso em textos de caráter informativo ou argumentativo. Quando nós vamos utilizar um caráter mais de informação ou argumentação, podemos até utilizar, mas de forma que o leitor venha compreender a sua mensagem e não exagerar nessa expressividade, nessas figuras de linguagem, tá? Mas onde nós vamos mais encontrar as figuras de linguagem no sentido conotativo é no caráter literário, como eu já disse, poemas, poesias, tá? Textos humorísticos, histórias em quadrinhos, tá certo? Então vocês vão encontrar mais figuras de linguagem nesse gênero literário, tá certo? Se for por acaso, porventura, aparecer em um texto informativo, argumentativo, vai ser com uma dose bem menor e com um cuidado bem minucioso em relação a esse uso dessas figuras.
Vamos lá. Aqui nós já vamos dar início, tá? De forma objetiva. Quais são as figuras de linguagem que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, as mais utilizadas no nosso cotidiano, tá? A antítese, tá? A antítese é uma das figuras de linguagem que vocês perceberam, são várias, porém são significações bem similares, bem fáceis para vocês entenderem, tá? Quem sabe o que é um antônimo vai saber o que é uma figura antítese, tá? A antítese é quando nós partimos para a figura de linguagem, ela vai ser utilizada o antônimo da palavra, o antônimo da expressão. Por exemplo, a morte é o inimigo da vida. Onde é que está o antônimo, professora, nessa oração, nessa frase, nesse exemplo? Morte e vida. Morte é o contrário de vida, vida é o contrário de morte. Então, a antítese ela vai trabalhar com antônimos, tá certo? Hipérbole, a hipérbole vai trabalhar com que função, professora, nas figuras de linguagem? Com exagero. Por exemplo, morreram de tanto rir. Ninguém morre de tanto rir, tá? Então, isso é um exagero, né? Estou morrendo de sede. Então, quando eu utilizo esse exagero na minha expressão, passada para os demais, com certeza eu vou estar usando a figura de linguagem chamada hipérbole. Anáfora. O que é anáfora? É quando eu utilizo a repetição de palavras, tá? Eu utilizo essa repetição sem necessidade. Por exemplo, nada muda, nada fica, nada vive. Vocês perceberam qual foi a palavra aí muito repetida? Nada. Então, em algum termo, em alguma expressão transpassada para o leitor onde haja muita repetição, com certeza vai ser trabalhado a anáfora. Gradação é uma sequência, tá? Uma sequência de acontecimento, uma sequência de fatos. Por exemplo, ele andou, correu, sumiu. Então, teve uma sequência. Ele comeu, chorou, pulou. Sequência. Então, quando eu trabalho com uma sequência de fatos, eu vou trabalhar com a gradação. Metáfora está no sentido conotativo, ela é um anjo da minha vida, tá? E as metáforas, gente, ela vem com sentido comparativo, mas ele vem implícito, tá? É diferente da comparação, que nós vamos já ver o que é a comparação, tá? Comparação realmente é uma comparação explícita. Explícita é quando ela aparece nitidamente. Assim que você olha, você encontra a comparação presenciada na oração. Já a metáfora é uma comparação escondidinha, oculta, tá? Então, ela faz uma comparação, mas não de forma tão ampliada como a comparação. A elipse, omissão. Fomos embora. Quem foi embora? Quem foi embora aí no caso? Qual é o pronome que nós podemos colocar em fomos? Nós, né? Nós fomos embora. Então, quando eu tenho uma omissão de termo que é para estar na frase, mas não está, ela está escondida, isso aí é uma omissão. Então, a omissão trabalha a elipse. Pleonasmo, uma redundância. É quando eu falo algo que eu já falei anteriormente, subiu para cima, entrei para dentro, fui para fora. Então, se eu sair, eu saí para fora, né? Então, essa redundância, quando eu utilizo termos que já foi dito, que já foi falado, isso é uma redundância, é o pleonasmo, tá? Assíndeto, sem conjunções, tá? Quando eu não trabalho com o e, com o mais, ó, chegou, vírgula, quando ele é utilizado vírgulas, tá? Ele vai ser trabalhado muito o assíndeto com vírgulas. Toda vez que você vê termos bastante vírgula, com nenhum e, com nenhum mais, com nenhum porém, tá? Então, com certeza, isso aí vai ser um assínteto. Policíteto, com conjunção, perceba a diferença, ó. Chegou, estudou e trabalhou, ó, o ezinho. Esse ezinho é uma conjunção, então, com certeza, vai ser um policínteto. Onomatopeia são os sons, tá? Ele fez bibi, bibi é o som, né? Profit, plum, tudo isso aí quando tem a ver com o som dos objetos, das pessoas, né? Algum barulho, trabalha com onomatopeia. O eufemismo suavização, ele subtraiu o dinheiro do patrão. Quando eu vou utilizar um termo para dar uma amenizada na expressividade, né? No lugar de eu dizer aí, ó, ele roubou, ele pegou, eu coloquei subtraiu, né? Então, é quando eu utilizo um termo que diminua a expressão que eu quero dizer. Ironia, sarcasmo, né? Sarcasmo, quando realmente eu faço uma brincadeira. Por exemplo, meu marido é um anjo, só me traiu 2 vezes. Ó a ironia, ó a contradição aí, né? Como é que ele é um anjo se já traiu ela 2 vezes? Então, é uma ironia, é um sarcasmo, certo? Personificação, humanizar seres. Por exemplo, eu dar características humanas a objetos. As árvores estão dançando, as árvores não dançam, mas eu estou dando característica do humano para a árvore, tá? Então, quando eu dou essas características para um objeto ou para qualquer outra coisa humana,
com certeza isso aí vai ser personificação. O hipérbato, inversão, chegaram à loja os ladrões, inversão de sentido, não inversão de contrário, mas uma inversão de sentido, né? Quer dizer que chegaram à loja os ladrões, que quer dizer que as pessoas que estão trabalhando ali estão fazendo falcatrua, fazendo algo de errado. E por último, a metonímia, que é a troca. Quando eu troco a marca ou o autor pela obra. Li Machado de Assis o dia todo, eu não li o autor, eu li o livro do autor. E quando eu substituo a marca pelo objeto, isso aí vai ser uma metonímia, tá? Mas as que nós vamos mais trabalhar, óbvio que não vão ser todas, é só para vocês terem uma base de quais são as figuras de linguagem, tá certo? Que nós vamos mais trabalhar é mais a parte da hipérbole, que é o exagero, a antítese, que é o antônimo, a ironia, a personificação, que é dar características humanas a objetos, tá ok? Vamos lá. Aqui eu já falei um pouco, mas vou só dar uma reforçada. Comparação, como diz o nome, é uma comparação. Usando termos como tal e igual. Percebam que quando for comparação, vai sempre vir acompanhado pelo tal qual ou igual a, tá? Ó, assim como a. Então vai vir o como. Então ele sempre vai vir com palavras que estão dando ideia de comparação. Já na metáfora, ela é apenas uma afirmação sem palavras comparativas. Ela não vem com palavras comparativas e ela vem mais escondidinha a comparação dela. A comparação realmente vem já mais explícita, vem mais explicada. Já falei a metonímia, certo? Quando eu substituo o autor pela obra, eu faço essa substituição do autor pela obra. Ó, outros exemplos são o nome de marca, Gillette, Bombril, Que Boa, tá certo? Quando eu falo assim, comi Nescau, né? Nescau é a marca. Na verdade, eu comi achocolatado. Então, quando eu substituo a marca pelo próprio produto, eu estou usando a metonímia. A antítese também já falei, são ideias contrárias. Uma noite longa por uma vida curta, altos baixos, né? Então, é o antônimo, tá certo? O paradoxo, ideias que se anulam, né? Para sempre, sempre acaba, para conhecer o meu interior. Prosopopeia, atribuição de características humanas, já falamos. Hipérbole, o exagero, né? Então, todas essas figuras já tinham sido faladas antes, é só para que vocês venham a compreender de forma mais aprofundada. E para finalizar, tem aqui um esquemazinho bem bacana, metáfora, que é o sentido justamente de uma comparação mais escondida, antítese, que é o contrário, que é o antônimo, a metonímia, que é o nome pela marca, que tem de forma bem objetiva o que eu acabei de explicar. Personificação, características de seres humanos, onomatopeia são os sons, eufemismo, pleonasmo, hipérbole, que é o exagero, catecrese, a metáfora, né, que é a asa de Chico, quando eu dou a questão de características humanas e tudo mais, tá certo? E para finalizar, temos aqui um pouquinho mais outro esquema, falando bem detalhadamente o que é comparação, o que é metáfora, o que é catecrese, metonímia, tá? Então essas daqui também são um pouquinho mais das figuras que já foram citadas. Então assim, gente, vamos agora praticar as figuras de linguagem, tá? As que foram faladas aqui, o que são elas, para que serve a função. E vamos colocar em prática cada uma. Até a próxima aula.